pergunto o nome de um bom escritor de romances policiais, todo mundo se lembra de Agatha Christie e de Arthur Conan Doyle, do famoso detetive Sherlock Holmes. Mas pouca gente se lembra do escritor mineiro Rubem Fonseca, nosso maior nome no gênero policial e que faleceu em 2020, né? O Rubem Fonseca fez bastante sucesso nas décadas de 80 e 90 e seu livro Agosto, uma das suas principais obras, que fala ali do período final do governo do Getúlio Vargas, virou até minissérie na TV Globo, então foi muito festejado numa determinada época. Mas, atualmente, o escritor, como tantos outros escritores daquela época, anda meio esquecido. Ele nasceu em 1925, então agora, em 11 de maio, dia que eu tô gravando esse vídeo em 2025, o escritor teria feito 100 anos, tá? Então acho que é mais um motivo para a gente falar de José Rubem Fonseca, que tem uma biografia bem diversificada. Ele foi formado em Direito, foi comissário de polícia em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e esse período como policial, que ele trabalhou como policial, parece ter influenciado toda a sua escrita. Ele conheceu muito de dentro, né, a trama policial. Então, desde a sua história, da sua estreia com o livro de conto Os Prisioneiros, em que os personagens eram bandidos, prostitutas, matadores profissionais, mendigos, né? Então, esse universo, esses personagens vão povoar as suas outras obras no futuro. Então, ele já começa com esta marca, né, de falar desse submundo, mas esse submundo que em muitos momentos se cruza com a alta sociedade. Quando perguntado certa vez em uma entrevista por que sua obra era marcada pela violência, pelo grotesco, o escritor respondeu, abre aspas, vivemos cada vez mais rodeados de dejetos e deformidades de todo tipo. Não falo metaforicamente, embora a metáfora também se aplique ao caso. Basta abrir um jornal ou fazer um passeio noturno para topar em cada canto com a matéria excrementícia. Nossa imaginação, principalmente a de quem vive nas grandes cidades, está sobrecarregada de massacres. Fecha. E ele ainda completou nessa mesma entrevista que todo escritor trabalha com os elementos à sua volta. Ou, gente, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. O escritor e a sua narrativa, elas são influenciados, os dois, pelo contexto em que se vive. Então, se algum dia você quiser fazer crítica literária, não existe crítica literária sem conhecer o contexto em que aquela obra foi escrita, tá? Sempre falo isso. Eu fiquei bem indecisa por qual livro do Fonseca eu deveria começar a falar dele aqui no canal. Talvez o mais óbvio fossem uma das suas duas obras mais conhecidas, que é Agosto, que eu já falei, e Feliz Ano Novo. Mas eu resolvi escolher este aqui, A Grande Arte, que eu tenho nessa coleção, que é um romance policial que, a meu ver, resume bem a narrativa de Rubem Fonseca e que traz as suas principais marcas. Além disso, A Grande Arte, que é o título desse livro, nos prepara para apreender melhor suas obras-primas. Então, é aquele caminho que a gente sempre faz. Começa por uma obra mais simples até chegar nas mais complexas.
A Grande Arte, como você já desconfiou, é a história, é um romance policial, é a história de um assassinato, ou melhor, do assassinato de 2 prostitutas, que acontece ali, não é um grande spoiler, acontece logo no início do livro, que além de mortas, elas foram marcadas com a letra P em seus rostos pelo assassino. Então, sabe-se então que é o mesmo assassino que matou as 2 prostitutas. Da mesma maneira que Agatha Christie tinha o investigador Poirot, Miss Maple, e Conan Doyle tinha o Sherlock, qualquer romance policial que se preze vai ter um investigador ou um detetive conduzindo as investigações. No caso de A Grande Arte, será um advogado criminal que vai funcionar como esse investigador. Esse advogado chama-se Mandrake, o que não deixa, gente, de ser uma ironia, já que Mandrake é o nome de um mágico famoso, um ilusionista que realmente viveu lá nos anos 20 do século 20 e que vai ser até inspiração para o personagem criado em 1934 por Lee Falk. Quem é o Lee Falk? O Lee Falk é o mesmo autor do personagem fantasma dos quadrinhos. Então ele vai também escrever quadrinhos com o personagem Mandrake. E esse então vai ser o nome do investigador do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca era, claro, um homem culto e ele traz para os seus romances muitas citações de obras clássicas. Até o título, A Grande Arte, que as pessoas imaginam que tem a ver com literatura, não. A Grande Arte, esse título, foi inspirada no poeta grego Arquíloco, um dos primeiros poetas gregos a escrever poemas agressivos e que traziam histórias pessoais. E o Arquíloco, certa vez, ele disse, abre aspas, tenho uma grande arte, eu firo duramente aqueles que me ferem, fecha aspas. Então, o personagem Mandrake, ao longo da história, ele vai repetir essa frase do Arquíloco e parece obedecer essa máxima sem se importar muito com as consequências, tá? Então, é um aviso, né? Vai ferir quem o fere. O advogado Mandrake vai aparecer em outras histórias do Rubem Fonseca e ele é um personagem muito complexo, multifacetado, que transita em todas as esferas da sociedade carioca, desde da alta sociedade até o submundo. E o que nos impressiona é que ele não parece pertencer a nenhuma dessas classes, né? A nenhum desses grupos. Como se ele fosse mesmo um observador. O livro começa, então, a primeira cena já é o assassinato de uma das prostitutas e nós, leitores, já ficamos impressionados com a crueza dos detalhes, com o realismo da cena. E eu já lhe aviso, então, que essa é uma das marcas do escritor, né? Essa descrição que não tem medo de ser violenta. Quanto à violência, inclusive, presente em sua obra, a gente percebe que não é gratuita, é uma opção. O próprio escritor chegou a afirmar, abre aspas, o texto tem que agir como um murro no queixo do leitor. Como dizia o argentino Art, mas o golpe para funcionar tem que ser dado com alguma ternura, com a consciência das fragilidades dos lutadores. Então ele sabe que nós, leitores, somos mais frágeis do que ele, escritor, então ele nos dá um murro, mas ele dá um murro com a sua escrita, um murro na medida. Então, de novo, perceba que não é uma agressividade, uma violência gratuita, mas uma agressividade a serviço da narrativa.
No submundo, as coisas acontecem de forma violenta. Ele não pode florear como escritor. Bem, aquele assassinato poderia ser apenas uma morte de prostituta, que são seres praticamente invisíveis da sociedade e normalmente submetidas a toda sorte de agressões, mas o envolvimento de um milionário chamado Roberto Mitre e sua busca por uma fita de videocassete, que nós não sabemos o que tem, mas que ele diz que estava com essa prostituta, torna a trama mais complexa e muito mais interessante, porque não é apenas um assassinato, mas a gente vai ter que desvendar o que tem por trás desse interesse de um milionário e por que essa prostituta estava com essa fita de vídeo que desapareceu. Claro que hoje em dia ninguém estaria atrás de uma fita de videocassete, mas não podemos esquecer que alguns itens realmente eles ficam datados em literatura. Se a história fosse ambientada nos dias de hoje, talvez os personagens estivessem buscando um pendrive, vai lá, com segredos. Que no futuro, né, eu sempre, quando eu escrevo, eu penso que no futuro o pendrive também poderá ficar datado, como ficaram então as fitas, os disquetes que ninguém mais usa. Então, não se preocupe muito com itens datados, eles não atrapalham a narrativa, são facilmente substituíveis. A gente então segue os passos do Mandrake para saber todos os fatos, e quando isso acontece, a narrativa é em primeira pessoa, mas o autor ele passa muito bem da primeira para a terceira pessoa, para um outro narrador que preenche as lacunas que o Mandrake não teria como estar presente ou saber. Então ele faz essa alternância, tá? Entre narradores. O romance é dividido em duas partes, a primeira chamada Percor, que é uma abreviação de perfurar e cortar, típico de armas brancas como faca, e a segunda parte chamada Retratos de Família, que vai resgatar a trama antes dos assassinatos com a família poderosa, rica, Lima Prato, tá? Então, são dois momentos bem distintos, ele faz essa quebra na história. Eu sempre penso em romances policiais como intrincados quebra-cabeças que nos desafiam a serem completados, né? Quem é que não lê um romance policial querendo descobrir quem é o assassino, ou a trama que tem por trás, né? Então a gente vai colocando, como num quebra-cabeça, cada personagem em seu devido lugar. E com a grande arte, é claro que acontece a mesma coisa. Em 1991, a grande arte foi transformada em filme pelas mãos do talentoso Walter Salles. Então, se você gosta de romances policiais, você pode ler a grande arte e assistir o filme também. Então dá para você fazer as duas coisas. É um exercício que eu também recomendo, que a gente vê como os olhares dos diretores de cinema interpretam um determinado livro. Nós vamos falar muito de Rubem Fonseca para comemorar os 100 anos, né, que o escritor faria em 2025. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quiser conhecer as minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo vídeo.